Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde revelou um dado que não orgulha em nada a nossa cidade. Belo Horizonte é a capital brasileira que mais consome bebidas alcoólicas, segundo o estudo. 1 em cada 4 belo-horizontinos consumiu mais de 4 doses de bebidas nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. No programa de hoje, nós queremos saber quando a bebida deixa de ser um motivo de confraternização social e passa a ser um caso de dependência. E qual é o momento para se procurar ajuda especializada? O Panorama está começando. Eu converso com a psiquiatra Tatiana Mourão Lourenço, que é professora aposentada da Faculdade de Medicina da UFMG. Tatiana, muitíssimo obrigado por nos atender. Tatiana, eu queria começar nossa conversa com a seguinte questão. Parece que com o alcoolismo, com o álcool, que é uma droga lícita, as pessoas se preocupam menos do que com outras drogas. Eu tenho essa impressão. Essa impressão é verdadeira realmente? Inicialmente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse dia. Realmente, nós temos os tipos de drogas lícitas e as ilícitas. De alguma forma, a nossa cultura pensa assim, já que uma droga é legal, você pode comprar na padaria, pode comprar pelo delivery, sem o menor problema. As famílias se reúnem nos feriados, na Páscoa, Dia das Mães, e sempre tem alguma bebida alcoólica, então, que é algo normal. E cada dia mais estão ficando mais rígidas as questões médicas relacionadas ao uso do álcool. Se fosse pensar, por exemplo, 10 anos atrás, a Associação de Cardiologia falava que podia tanto. Hoje já diminuiu. Entretanto, na nossa cultura, e vamos pensar que na nossa cultura brasileira, o tipo de beber nosso, né, brasileiro, né, o álcool não é visto com maus olhos. Então, o pai, a mãe, vê o menino de 13 anos bebendo, diz, não, mas graças a Deus está só bebendo, não é um problema maior. E aí vem, como diz, o problema, porque começar a usar álcool muito cedo, num cérebro que ainda está em fase de desenvolvimento, vai levar à possibilidade de abuso de álcool, problemas com 20, 30, 40 ou mais anos. Pois é, as pessoas costumam dizer que bebem socialmente. Não, eu bebo socialmente, eu bebo só no fim de semana, mas... E aí elas às vezes não percebem que podem estar sendo dependentes do álcool. E qual que é a senhora falou aí justamente de que os volumes, as quantidades estão sendo definidas cada vez de forma mais rígida pelas sociedades. Existe um padrão, uma quantidade, alguma coisa que a gente pode dizer que não chega a ser prejudicial à saúde? Houve uma mudança muito interessante no diagnóstico de alcoolismo. Quando eu era residente, falava assim, a pessoa tem dependência alcoólica, tem síndrome de abstinência, é alcoolismo. A pessoa não tem abstinência, não tem dependência, não tem alcoolismo. Hoje a gente coloca como uma estrada única essa questão, a gente fala transtorno relacionado ao uso do álcool. É uma estrada, gente. E essa estrada, ela começa lá naquela primeira cervejinha, na reunião de domingo, e pode ir para um caminho extremamente nefasto. Não dá para falar assim, aqui é o ponto... É o limite, né? Uhum. Não dá. O que a gente fala é, se a pessoa tem problemas, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa tomou um porre, um jovem que não tem dependência química, 18, 20 anos. Bateu o carro, teve um acidente grave, teve vítima. Isso aí já fechou um problema muito grave com álcool. Eu acho que é por aí que a gente tem que definir. Houve um problema? Uhum.
Perfeito. Eu queria mostrar para a senhora e para os nossos espectadores que uma pesquisa recente agora do Ministério da Saúde mostrou que Belo Horizonte foi a capital que apresentou os maiores índices de consumo de bebidas entre as demais capitais. Olha só os números. Vamos ver ali. Belo Horizonte está em primeiro lugar, depois seguida de Vitória, Cuiabá, Brasília, Salvador, Palmas, Porto Velho, Florianópolis, Macapá e Rio de Janeiro. São as cidades que têm um consumo maior de bebidas por habitante. A pesquisa diz que essas pessoas, a porcentagem de pessoas apresentada na pesquisa é que consumiu mais de 4 doses nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. Tatiana, eu te pergunto o seguinte, Belo Horizonte, que foi a campeã, é chamada também a capital nacional dos barzinhos. Essa questão da bebida tem a ver com a questão cultural, com esse comportamento social? Você disse no início que o brasileiro tem essa tradição de já beber mais às vezes que outros povos. Como contrabalançar isso para que isso não vire, como você disse, uma coisa que pode se transformar numa estrada aí pouco agradável para o futuro? Eu vou fazer um paralelo com o uso do cigarro. O cigarro, eu me lembro, até a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas estava querendo trabalhar o tabagismo. E naquela época ainda existia uma glamorização. Eu penso que ainda em Belo Horizonte, o beber talvez venha da mineiridade, venha até da nossa herança portuguesa. Tem um escritor que falava que existe uma ligação direta de Minas com Portugal, com Lisboa, né? Então, o vinho do Porto, naquele copozinho, ele ficou depois traduzido, né, por um copinho aí de uma cachaça. E aí veio outro hábito já de outros países, da cerveja, outros destilados também. Então, ainda há a glamorização. Então, tudo que é glamuroso, tudo que tem sex appeal, vai aumentar o consumo mesmo. Eu converso muito com meus pacientes, vamos combinar o seguinte, principalmente jovens, eu acho muito interessante que eles me falam isso. Peça um chopp e uma água mineral, e alguns falam assim, você sabe que o preço da água mineral é o mesmo preço quase do chopp? Eu falei assim, tudo bem, mas então tenta ver se compra uma garrafona, qualquer coisa. Porque realmente fica muito mais em conta para o pessoal jovem, glamourizado, e uma pessoa, às vezes, de 20 anos vai pensar assim, puxa vida, eu vou pagar por um chopp o preço de uma garrafa de água mineral ou de outra bebida não alcoólica? Então, tudo isso contribui muito. A glamourização. Pois é, agora a glamorização às vezes não percebe as consequências que isso pode ter no futuro. A gente recebeu um depoimento de uma publicitária que é ex-dependente e fundou um coletivo de mulheres para dar acolhimento para quem está passando esse mesmo problema de dependência que ela passou. Vamos ver só um trechinho. Olá, eu sou a Grazi, eu sou uma alcoolista, eu tenho essa doença, alcoolismo, transtornos por uso do álcool. Eu estou há 13 anos e 8 meses sem ingerir nada que contenha álcool. Há 2 anos, pouco mais de 2 anos atrás, eu idealizei, cofundei e hoje estou à frente, como presidente da Associação Alcoolismo Feminino, que tem como missão ajudar mulheres em sofrimento pela forma como bebem, sem julgamentos nem preconceitos. Nossos valores são o acolhimento, a empatia, a disciplina e o respeito. Tatiana, quando a pessoa chega a se tornar um dependente do álcool, qual a importância desse tipo de acolhimento? Pela família, pelos amigos, por instituições como essa que a Grazi fundou? Qual que é a importância disso? Grazi, primeiro, parabéns. Depois eu vou procurar o seu contato até para encaminhar pessoas para a associação. Você usou uma palavra muito interessante, sem preconceito. Acolhimento e sem preconceito. Ninguém tem preconceito se uma pessoa é diabética, ninguém tem preconceito se a pessoa tem uma hipertensão arterial. O uso
problemático do álcool igual você falou, um transtorno, um problema crônico, uma doença crônica que tem que ser tratada, pode haver recaídas e, na verdade, a família, a própria pessoa se sente extremamente fracassada. E para sair desse problema com o álcool também é uma estrada a se percorrer. E não é uma estrada reta, é uma estrada cheia de curvas, cheia de dificuldades. Porque vamos lembrar uma coisa, toda substância que causa dependência, ela causa prazer. Então é como se o sistema nervoso nosso ficasse viciado do prazer que aquela substância dá. Agora, na pandemia, mundialmente, aumentou demais o problema com álcool, consumo de álcool, mundialmente, e as doenças relacionadas ao uso de álcool. Porque vamos lembrar que tem uma série de doenças clínicas que às vezes não são comportamentais, cirrose, alguns tipos de câncer, várias complicações clínicas ligadas, né, ao uso abusivo do álcool, porque sempre a gente pensa só nos problemas comportamentais. Existe um padrão de bebê, o francês, por exemplo, pode ter isso, o camponês, ele sai de manhã para o campo, às vezes até leva, né, a comidinha dele e leva um pouco de vinho. E aí ele vai ter problemas tipo cirrose. Eu possuo, né, e trato de várias mulheres com problemas de abuso de álcool e sempre essa vergonha de falar para a família. Aqui no Brasil, mais. Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoas famosas, mulheres famosas, falam: eu já precisei me internar, eu tive problema com álcool, mas aqui, desde que eu era recém-formada, eu via que o alcoolismo feminino era um tabu. Desde a época que a dona de casa levava as crianças, né, para a escola e escondia, né, uma vodkazinha dentro do guarda-roupa, do closet. E a outra questão que não podemos esquecer, né, gente, na pandemia foi mais cruel para as mulheres, principalmente aquelas com crianças pequenas, trabalho remoto, aulas remotas. Então, às vezes o álcool foi uma busca de uma válvula de escape para esse momento tão desprazeroso dos últimos 2 anos. Pois é, numa outra entrevista, a Grazi disse que ela começou a beber relativamente cedo porque ela via o pai e a mãe bebendo um certo excesso dentro de casa. Isso é um fator também preponderante? Os pais podem influenciar os filhos para consumir mais álcool? Sim, o modelo. Vamos pegar 2 lugares. Primeiro, já existem artigos sérios mostrando que quanto mais precoce o início do uso do álcool no sistema nervoso, álcool e qualquer outra substância, né, gente? No sistema nervoso em fase de desenvolvimento, pode realmente aumentar aquela busca, né, por aquela substância. E tem a questão comportamental. A gente vê famílias que os pais, a família bebe muito, o filha vai achar natural também beber muito. Existem culturas onde o beber muito é extremamente mal visto. Itália, por exemplo, é um país assim, beber muito, ficar embriagado, a família reúne, uma garrafa de vinho aí para 10 pessoas, para pai, para mãe, para todo mundo. E acabou. Agora, aqui não, vai mais um, vai mais um, vai mais um. É aquela quantidade enorme, seja de que bebida for. Perfeito. Eu queria mostrar mais um trechinho daquele depoimento da Grazi, em que ela fala justamente um pouco mais sobre esse trabalho que ela faz com as mulheres que sofrem com o alcoolismo. Nós acolhemos mulheres de todas as orientações sexuais, de qualquer religião,
ou agnóstica, né? Nós trabalhamos com afeto, com amor, com acolhimento, que é isso que essas mulheres precisam. Somos taxadas de vagabundas, né? De mulheres sem responsabilidade, de mulheres com falta de caráter. Na verdade, não é nada disso, né? O alcoolismo é uma doença, né? E como qualquer outra doença, precisa de tratamento. Tatiana, você falou em relação à questão das mulheres, né, de estarem sofrendo aí com o alcoolismo. Existem pesquisas que mostram que o número de homens ainda é maior, mas o número de mulheres que sofrem com a doença vem crescendo. Além dessas questões do estresse das mulheres, da mulher estar entrando aí no mercado de trabalho, enfim, existe alguma explicação maior para as mulheres, para o número de mulheres alcoolistas estar aumentando cada vez mais? Basicamente, é o tipo de vida, o estresse é um fator para usar inicialmente o álcool, para buscar um alívio e um prazer, à medida que a vida está mais desprazerosa. E outra questão também que tem que ser vista na mulher é a questão da depressão. Muitas vezes tem o que a gente chama de comorbidade. A mulher tem um quadro depressivo e, para aliviar o sofrimento, em vez dela tratar da depressão, cuidar da depressão, ela usa o álcool como um alívio, uma tentativa aí de tratamento. E isso também pode aumentar, enquanto para os homens já tem alguns fatores, talvez ligados a... Se pega famílias, por exemplo, muitos homens com alcoolismo. Em mulheres, o fator depressão é um gatilho importante. Eu queria saber o seguinte: há alguns anos no Brasil foram feitas muitas campanhas contra o tabagismo, o que fez com que o número de fumantes caísse. Seria possível no nosso país a gente fazer campanhas em relação ao alcoolismo para evitar talvez essa glamorização e fazer com que o número de pessoas dependentes caísse? Ou é uma realidade aí muito diferente uma coisa da outra? Primeiro, propagandas, né, em televisão do cigarro foram proibidos. Era muito glamorizado o uso do tabaco. E aí começou... Ainda está muito disperso nessa campanha. Às vezes você pega algum rótulo de bebida e fala assim, beber muito é beba com moderação, né? Mas beba com moderação, mas fala assim, nossa, essa bebida aí, isso é tudo de bonito, né? Tudo de desejável. Então, eu penso que talvez tenha que colocar assim, escuta, o álcool pode levar a essa complicação clínica, o álcool pode dar cirrose, o álcool pode levar a demência alcoólica, porque ninguém fala isso. Então, esse beba com moderação, o que é moderação? É muito vago. Então, talvez ser muito objetivo, assim, o álcool vai levar a tal doença, né, como eu falei, cirrose, às vezes déficits cognitivos precocemente. Um artigo da Associação Psiquiátrica Americana mostrou alguns homens executivos nos Estados Unidos, pessoas com um QI, né, pessoas muito inteligentes, já apresentando pequenos déficits cognitivos aos 45 anos, gente. Então tem que colocar isso. O uso abusivo de álcool pode levar a déficit cognitivo, pode levar a demência. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar conversando com vocês e espero que daqui a uns anos a gente tenha campanhas sérias para prevenção. Muitíssimo obrigado também pela sua audiência. O Panorama de hoje fica por aqui. Até uma próxima edição.